Bom, meu envolvimento começa, posso dizer, da infância já, da adolescência, porque eu tive a felicidade de ter avós e um pai que gostava muito de história, né? Então, assim, embora meu pai fosse doente, um dos meus avós fosse doente, eu tive um avô, que é o paterno, né? Que me levava para passear para muitos lugares da cidade e me contava muitas histórias, né? Isso sempre despertou ainda mais o interesse em mim. E meu outro avô, que já tinha dificuldade de caminhar, era muito mais antigo, de 1904, né? Ele viveu coisas que muito legais. Ele viu o cometa duas vezes, né? Ele viu no começo do ano, depois viu em 86, acho que foi. Ele presenciou a Revolução de 24, a de 32, presenciou muita coisa. Então ele também contava bastante histórias legais. Talvez isso, né, somado também ao meu pai, que contava muito mais histórias ligadas ao futebol, tenha despertado o espírito pesquisador, historiador em mim. Eu sempre gostei muito. Eu acredito que isso começou lá, de uma forma assim mais simples, né? E foi se aperfeiçoando com o tempo, que você vai adquirindo experiência, você vai estudando, né? E aí você monta tudo isso aqui, uma biblioteca bem dedicada à história de São Paulo e do Brasil. Aí me estimulei, fiz um curso de fotografia, o curso ainda era de filme, não era digital. Isso eu estou falando em 2000, por aí. E aí o espírito da fotografia me pegou, e aí sim eu comecei a fotografar. Já tinha seus 25, 26 anos, né? E de início fotografava apenas para mim, né? Não tinha muito objetivo de divulgar nem nada. Até que eu comecei a perceber que muitas coisas que eu fotografava em São Paulo começavam a desaparecer, né? Eu fotografei uma casa aqui e amanhã ela não está mais. Isso começou a despertar meu interesse. Puxa, eu preciso fazer algo para que essas imagens cheguem no futuro, para que outras pessoas possam saber o que existiu aqui, o que existiu acolá. E foi aí que aos poucos, né, eu comecei a fazer um acervo, ainda sem nenhuma pretensão de colocar isso na internet, nada disso. A internet só vai surgir em 2008, quando eu começo a conversar com alguns amigos e amigas de como disponibilizar isso para as pessoas, né? E aí surgiu a ideia de criar um site. Não tinha rede social na época, né? Era site, blog e alguns fotologs da vida, né? E aí, em janeiro de 2009, eu, depois de um tempo de pesquisa, eu lanço o São Paulo Antiga, que é o que é hoje. Hoje já é um instituto cultural, com site, redes sociais, uma presença massiva na internet, né? Mas que tudo isso começou timidamente, lá atrás. Bom, São Paulo começou como começou praticamente todas as cidades das Américas, né, da América do Sul, né, colonizada, né, por europeus e colonizada por religiosos, né. Nós tivemos aqui, 2 anos antes de São Paulo, nós tivemos São Vicente, que é a cidade mais antiga do Brasil, que foi onde chegaram primeiro, né, estabelecidos ali, realizaram missa, tudo, e aí partiram para o Planalto, né, que eles falam, né, que é São Paulo é do Planalto, e aí eles, em 1554, se estabeleceram aqui, lá na região do centro, né, onde construíram uma pequena estrutura, muito pequena, que foi a primeira igreja, a igreja primitiva, né. Depois tem aquela construção que nós temos hoje, que embora seja uma época, representa bem o maior tempo em que ela existiu, mas tudo começou muito modesto ali no centro. O objetivo, é claro, de catequizar, né, de, na verdade, tirar o lado pagão, né, como eles falavam, né, dos índios. Claro que hoje isso parece até um tanto absurdo, né? Hoje a gente respeita as demais religiões, os demais credos e formas de pensar, mas há 470 anos a realidade era outra, né? Então, o colonizador que chegava aqui, ver o índio pelado já era um choque, né? Ver o índio não, né? O indígena pelado. Ainda é um pouco difícil você deixar de falar a palavra índio para o indígena. Mas você via o nativo da região pelado, você sabia que ele não professava o mesmo credo que você, então para o europeu era chocante, né? Então aí é que entra o jesuíta com a função de humanizar, né, entre aspas, né, aquele sujeito que para ele era um bárbaro, né? E aí
é o que acontece. Talvez hoje, com a cabeça que nós temos hoje, isso dificilmente aconteceria, né? Nós vamos cancelar todos os jesuítas. Mas na época, eu sempre tenho a preocupação muito de temporalizar os comentários, porque tem gente que fala, puxa, o que eles fizeram é errado. Gente, é errado hoje, né? Naquela época era o modus operandi, era o status quo, né? Então o que eles fizeram, o que eles achavam correto para a época, né? Educaram os modos ocidentais, né, e cristãos, os nativos, e impuseram a sua fé, né? Porque para os olhos do europeu, ou você era cristão, especificamente católico, né? Ou você era um pagão, um pecador, né? E aí com São Vicente estando pronta, né, precisava explorar o Planalto. E eles devem ter chegado aqui, né? Aliás, curioso, né? Porque São Vicente faz aniversário dia 23, né? Hoje é 20, não, dia 22, ontem. São Vicente foi ontem. Curiosamente, São Paulo foi no dia 25. Mas não quer dizer que eles inauguraram lá e vieram para cá. Enquanto isso, teve alguns anos de diferença. Porque não é que nem hoje que você sobe a serra em meia hora, né? Você levava vários dias para subir e num lombo de burro, que o cavalo morria, né? Então acho que aconteceu. A data aconteceu, e aí por ser dia 25, né, é data de São Paulo, né? São Paulo Apóstolo, que é o Paulo de Tarso, né? Então aí foi batizada a cidade com o nome de São Paulo porque era o dia dele, né? Mas eu não sei quem é o santo, todo dia tem um santo, né? Não sei quem é o santo do dia 24 nem do dia 26. Mas se tivesse descoberto dia fundado dia 24 ou 26, provavelmente nós não chamaríamos São Paulo, sei lá, chamaríamos São Joaquim ou qualquer outra coisa, que é o santo do dia, né? E originalmente São Paulo não ia chamar São Paulo, né? É que nem o Rio de Janeiro tem um nome comprido e a gente só usa, né, o nome Rio de Janeiro. Era São Paulo de Piratininga, né? E eu preferia, né, por ser uma pessoa que não tem religião, eu preferia que São Paulo chamasse Piratininga hoje em dia, né? Porque tem muito mais a ver com essas raízes de indígenas, da sua fundação e tudo mais, né? Mas aos poucos o que foi caindo foi o contrário, foi caindo o nome Piratininga. Que nem Guarulhos, né, que é a nossa vizinha, ela chamava Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos, né? E caiu Nossa Senhora da Conceição e ficou Guarulhos, né? Poderia ter sido ao contrário, né? Rio de Janeiro, acho que é São Sebastião do Rio de Janeiro, não lembro de cabeça. Então caiu São Sebastião e ficou o Rio de Janeiro, né? Que nem Santo André da Borda do Campo, caiu a Borda do Campo, ficou Santo André. E em São Paulo, aos poucos, foi tirando o Piratininga, que eu acho muito mais legal, né? E foi ficando São Paulo. Caminhar, eu acho, caminhar pela sua cidade, seja ela qual for, eu acho que é o principal exercício para você conhecê-la. Antes de abrir um livro, antes de fazer outro tipo de pesquisa, eu acho que caminhar é a base. O meu trabalho vem muito de caminhadas pelas ruas, pelos cemitérios também, que tem muita história, né? E é fundamental que você ande na cidade em que você vive, no bairro em que você mora, para você conhecer, né, bem aqueles pormenores. A gente fala assim, pô, eu conheço o Joaquim ali da esquina. Pô, o Joaquim tem a padaria há 50 anos, mas ele está lá há 50 anos, mas o avô dele veio. Aí você vai estudar, olha, nossa, a família veio de Portugal, na virada do século, e veio, está aqui até hoje. Aí ali a titularia do seu Nakata, japonês. Ele veio quando ele está aqui, nasceu aqui, mas o pai dele veio do Kassatumaro. Então assim, você descobre a sua cidade, né? Principalmente caminhando pelo seu bairro. Aí você explora mais, vai expandindo seus horizontes, vai chegando no centro, fala, nossa, o que é esse monumento aqui? Né? Por que tem esse monumento no pátio do colégio? Porque ele chama Glória Imortal aos fundadores da cidade de São Paulo. Por que ele chama? Porque é um monumento que homenageia a fundação da cidade. E aí você vai descobrindo, depois você passa a observar os prédios, porque tem tal arquitetura, porque na época São Paulo almejava a inspiração em Nova York, aí surgiu o prédio do Banespa, né? Antes se almejava em Paris, né? A cidade da virada do século XIX para o XX era uma cidade muito inspirada na arquitetura francesa.
Já a cidade da década de 40 e 50 é uma inspiração mais nova-iorquina, né? E você vai aprendendo os pormenores, as curiosidades, as dificuldades e as alegrias que tem na sua cidade. Então caminhar por ela é fundamental. Antes de você descobrir o que é Salvador, ou Rio de Janeiro, ou Paris, ou Buenos Aires, descubra a cidade que você mora. Então se você é paulistano, conheça a sua cidade primeiro, para que você possa depois discernir melhor as outras cidades que tem mundo afora. A especulação imobiliária é uma constante no Brasil, pelo menos aqui em São Paulo especificamente, pelo menos desde o final do século XIX. Né? Se nós voltarmos a São Paulo da proclamação da República, em 1889, nós íamos ter uma cidade colonial. Né? Dessa cidade colonial, quase nada restou. Dá para contar nas mãos, nos 10 dedos das mãos, e ainda sobram dedos, porque o que tem? Ali o Museu de Arte Sacra, que era um como fala, não é um monastério, é um lugar da religiosidade, né? Tem o solar da Marquesa de Santos no centro, que é uma construção antiga, uma ou outra igreja que sobrou, né? Convento, lembrei a palavra, é um convento. Pouquíssima coisa, né? Aí tem a cidade pós esse período que destruiu essa cidade colonial, que é a cidade que foi trazida para nós por arquitetos como Ramos de Azevedo. Aí nós temos o Batalhão da Rota, nós temos a Estação da Luz, que é de outro arquiteto, nós temos a Estação Júlio Prestes, as construções do centro. Já houve uma especulação que apagou aquela outra memória lá atrás. E depois, na década de 40 e 50, surge uma nova especulação que São Paulo começou a crescer muito, que começou a derrubar o que a outra tinha derrubado. Né? E hoje nós estamos vendo, digamos assim, uma espécie de quarta onda, né? Onde essa especulação imobiliária atual demole tudo que tem pela frente. Né? O que restou daquela época colonial está mais protegido, por causa de leis extremamente fortes. E até porque o que restou está na mão do Estado. Né? Mas dali para frente, tudo hoje que não está tombado está sob risco. Né? Então é uma cidade em constante modificação, em constante transformação, para ser mais específico, né? Onde o que você fotografa aqui hoje pode não estar aqui amanhã. O Cemitério da Consolação é o cemitério mais antigo da cidade. Hoje, na verdade, não é mais, porque como São Paulo se fundiu a Santo Amaro, que antigamente era uma cidade, não era um bairro, né? Aliás, você hoje moraria em outra cidade, se não tivesse sido mantido. O cemitério de lá é mais antigo, então hoje o cemitério de Santo Amaro é o mais antigo. Mas na cidade de São Paulo mesmo, o primeiro a ser criado foi o da Consolação, é o mais antigo. E lá estão grandes personalidades importantes da história de São Paulo, desde o comecinho lá atrás, eu digo lá atrás, século XIX, porque até antes disso não tinham cemitérios, né? Antigamente se enterravam nas igrejas, né? E, então, a partir do momento que há atividade de sepultamento em cemitérios, o cemitério da Consolação foi o primeiro e é o mais importante. Então lá nós temos desde presidentes da República, mais de um, como Washington Luiz, Bernardino de Campos, que é presidente do Estado no caso, né? Nós temos lá o presidente Moraes, nós temos, por exemplo, escritores Mário de Andrade, Oswald, Tarsila do Amaral, Olívia Guedes Penteado, né? Nós temos de tudo lá. O cemitério da Consolação é como se, eu costumo brincar, como se você quisesse ver toda a nossa elite, nossa história num dia só, você vai no cemitério da Consolação. A Estação Júlio Prestes, que antigamente a gente nem chamava de Júlio Prestes, né? Ela chamava Sorocabana, né? Ela é importantíssima porque a riqueza de São Paulo passa por ela. Né? Nós temos duas estações importantes em São Paulo, que é a Júlio Prestes e a da Luz. Né? Eu diria que não dá para falar de uma sem falar da outra, porque se de uma está onde vem a riqueza produzida, em outra está para onde a riqueza é exportada. Né? Então, assim, nós temos toda a riqueza que representa o café, o momento do café, vindo pela Sorocabana e acabando na estação Sorocabana, que hoje a gente chama de Júlio Prestes, para dali embarcar na Estação da Luz, rumo a Santos, para esse café ser
precificado pela Bolsa de Santos e daí ganhar o mundo, né? O café brasileiro é o melhor café do mundo, é o café mais, que é o café paulista, né? É o café mais, digamos, consumido, mas é terrivelmente administrado em questões de marketing, né? A gente vai lá nos Estados Unidos, o cara fala I love Colombian coffee, toma um café colombiano e não experimenta o brasileiro, né? Não que o colombiano seja ruim, ele é bom, mas o nosso é melhor, né? Então a Júlio Prestes, ela representa o acúmulo da nossa riqueza, né, que chega ali, enquanto a Estação da Luz, né, é a dispersão da nossa riqueza mundo afora. Eu confesso a você que nunca me empolguei pelo Copan, né? Falar Copan é falar Niemeyer é falar de outros prédios também. Eu acho que tem coisas do Niemeyer que me agradam mais em São Paulo do que o Copan. Mas é inegável que o Copan é um patrimônio da cidade e é também uma enorme atração turística, né? Estudantes de arquitetura vêm mundo afora para ver as obras do Niemeyer em São Paulo e vêm ver o Copan, né? Então, assim, é inegável a sua importância, a sua relevância na cidade de São Paulo. Mas não é o prédio assim que me enche os olhos, que me agrada, não. Eu acho que a arquitetura do Niemeyer, muitas vezes, ela é uma arquitetura que traz uma aridez em volta, né? Haja visto, por exemplo, o Memorial da América Latina, que eu acho que é um dos lugares mais horrorosos da cidade de São Paulo, que é a obra do Niemeyer, né? Mas é uma obra árida, não tem uma árvore, é só concreto, não conversa com o seu entorno, né? É bem representante do que é Niemeyer. Por outro lado, ele Silvio, e o seu colega lá, o Silvio Frota, eu já vou falar, eu já vou lembrar o nome dele, Lúcio Costa, perdão, né? Niemeyer e Lúcio Costa, fizeram Brasília, que é uma das cidades mais maravilhosas do mundo. Igualmente árida, né? Mas tem o seu, vamos dizer, o seu charme, né? É o edifício do Teatro Municipal. Eu acho que é a grande obra de Ramos de Azevedo na cidade, apesar de não ser um projeto só dele, né? Também é do Domiciano, né? Mas eu gosto mais do Ramos de Azevedo do que ele fez, por exemplo, no edifício onde hoje é a Rota, Batalhão Tobias de Aguiar, que foi feito para ser um quartel, né? É espetacular aquela arquitetura, tanto que até hoje ela é funcional. É uma arquitetura de cento, então uma coisa de 130, 140, quase 150 anos, que é totalmente funcional, né? Obra de Ramos de Azevedo. Eu gosto muito do edifício, né, do Batalhão Tobias de Aguiar, e gosto muito dos dois prédios que estão no pátio do colégio, que foram projetados por ele, que ficam ao lado, a Secretaria da Fazenda e a Secretaria da Agricultura. São obras muito interessantes de Ramos de Azevedo. E outra, né, não podemos deixar de citar o Mercado Municipal da Cantareira, né, que é uma das últimas obras entregues por ele, né? Ele veio a falecer pouco depois. Então acho que essas aí, se eu fosse escolher uma só do Ramos de Azevedo, eu ficaria com o Batalhão Tobias de Aguiar. Eu acho aquilo muito legal. E é dele, só dele, né? Não é aquele outro que é do Domiciano Rossi, que é o Teatro Municipal, que é a antiga sede do Banespa, né? Que hoje o pessoal chama de Fórum Santander, por quem está lá. Eu acho que é uma das construções mais legais da cidade, representa muito bem a São Paulo da década de 50, que crescia, era a cidade que mais crescia no mundo, e mostra muito bem como a gente se inspirava nos americanos para fazer a cidade naquela época, né? Porque é uma cópia do Empire State, né? Ele não foi projetado para ser daquele jeito. O arquiteto original, inclusive, abandona o projeto porque começaram a dar muito palpite para ele ficar daquele jeito, e aí ele larga o projeto e ele é finalizado daquela forma, né? Mas é inegável, para mim ele é muito mais legal do que muitos outros prédios que tem, né? Mas outro prédio que tem do lado, que eu também adoro, e aliás eu acho mais legal a vista deles aqui do próprio edifício do Banespa, é o Martinelli. O Martinelli é legal porque ele não é um projeto da cidade, como foi o Martinelli antes, que era o projeto de um banco, né? O Banco do Estado de São Paulo. O Martinelli é o projeto de um homem, ele é o sonho de uma pessoa, que transforma o próprio sonho em realidade. Ele vislumbrou, eu vou construir um maior prédio da cidade, isso na década de 20,
e ele constrói, né? E quando começam a questionar que aquele prédio vai cair, né? O pessoal morrendo, meu avô mesmo contava que não passava, né, perto, porque as pessoas tinham medo que aquele fosse cair. Ele prova que ele está certo no que ele está fazendo e ele constrói a casa dele lá em cima, né? E ele passa a morar lá em cima. Só que com isso ele gastou tanto dinheiro que ele quebrou, né? E aí perde o próprio bem, né? Mas é inegável que eu acho que o Martinelli e o Altina Arantes são os prédios mais bonitos de São Paulo. São Paulo é uma cidade que talvez se não existissem imigrantes, talvez a cidade não tivesse crescido ao ponto que cresceu, né? Quando os imigrantes começam a vir em grande escala, né? Quando a nossa elite da época, que era a elite agrícola, né? Rejeita o trabalho a primeiro momento dos escravos que estavam aqui, né? Eles, de um dia para o outro, eles estão libertos, só que o empresário não quer dar lugar a ele, né? Ele acha, já que nós vamos contratar a mão de obra estrangeira. Uma visão preconceituosa, né? Mas o que aconteceu? E foi isso que trouxe as massas e massas de imigrantes italianos, né? Que moldaram, né, junto com os portugueses que já estavam aqui e outros imigrantes em menor número, né? Mas foram eles que moldaram a cabeça do século XX de São Paulo, né? Então São Paulo acolheu esses imigrantes todos que vieram de 1889 para cá, 1890, né? E foi acolhedora. Por outro lado, São Paulo demorou muito para ser acolhedora com aquela grande imensidão de escravos que estavam aqui, né? Esses começaram a ser acolhidos muito tempo depois, né? E essa demora de ser acolhedor com quem já estava aqui era igualmente um imigrante, né? Porque não eram originários daqui, né? E esse lado acolhedor brasileiro que a gente vê de receber os estrangeiros vem em seguida. Até aquele momento não éramos acolhedores, nós éramos colonizadores também, né? São Paulo acolheu e continua a acolher povos das mais distintas origens, né? Desde antigamente, quando no início do Brasil República, quando vieram italianos, muitos italianos, depois vieram espanhóis, depois vieram muitos japoneses, né? Depois nós tivemos, na época da Primeira Guerra, a fuga para cá de espanhóis novamente, de pessoas da França. Depois, mais para frente, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que vieram muitos refugiados do leste europeu, que geralmente eram de origem judaica, como poloneses, húngaros, austríacos, alemães, russos, ucranianos, poloneses, né? Depois nós tivemos mais migração, tivemos a migração interna dos nordestinos, vieram para cá. Mais recentemente nós tivemos migração de povos da África, como Nigéria, Angola, que vieram para cá, dos latinos, né, principalmente no bairro onde eu estou, tem muito boliviano, tem muito peruano, né? E mais recentemente de povos como, por exemplo, de Bangladesh, que aqui no bairro tem alguns que já estão vindo, e também, né, fora os haitianos, né, que são da América, né, nós temos também aqui uma imigração muito forte de afegãos. Inclusive tem um prédio aqui próximo de mim, que é da prefeitura, que está acolhendo essas pessoas. Então, São Paulo sempre soube acolher, né, muito bem os seus refugiados e também os seus aventureiros. Tem muita gente que vem aqui para se aventurar, né? Coisa que eu acho que São Paulo faz melhor do que qualquer outra cidade no Brasil. Sim, os bairros foram transformados por essas comunidades que vieram. Por exemplo, o Brás é um bairro que não tem um tipo de imigrante só. Quando o Brás era na época do meu avô, lá para 1910, 1908, que meu avô estava adolescente, aqui tinha português, espanhol, italiano, tinha outras comunidades menores, alemães, tinha alemães aqui, e saía uns pau federal. Tem um livro aqui que deve estar bem atrás de mim, aqui, que chama Belenzinho, 1910, conta muito isso, saía cada treta aqui, né? Mas assim, o bairro foi moldado a isso. Nós temos a Moca era massivamente italiana, né? O Ipiranga, nós tínhamos muitos árabes, né? Bom Retiro, nós tínhamos de tudo um pouco. Bom Retiro era muito italiano, de repente vem os gregos,
Depois vem os espanhóis, tanto que o Corinthians foi fundado lá. E depois vem, na década de 50, 60, os judeus. E mais recentemente, na década de 70 em diante, os coreanos. Então, é uma influência, né? Então, todos esses bairros, né, foram mais franquizados por estrangeiros, né? Moca, Brás, quando eu digo Brás eu insiro Pari e Belenzinho junto, né? Porque não tem como. Ipiranga, Bom Retiro, Bela Vista, né? Bela Vista fica fora num primeiro momento. Esses foram fundados, mais moldados pelos imigrantes. Quando nós temos Bela Vista, Liberdade, que são bairros mais, você vai falar, pô, que estranho, né? Majoritariamente negros, né? Aí o cara fala, não, Liberdade é japonês, não, Liberdade é negro. É que depois se apagou a memória dos negros que estão lá, que foi coroado pelo João Dória, que mudou o nome da estação para Liberdade Japão, né? Mas a essência do bairro da Liberdade é uma essência negra, né? Tanto que se você descer em direção ao Glicério, que não é um bairro, Glicério é uma rua e a pessoa costuma chamar tudo de Baixada do Glicério. O Glicério é um bairro de Salvador, em São Paulo. Não sei se você acordar de lá, mas o Glicério é incrível, né? O Glicério tem manifestações culturais de povos africanos, tem pequenos núcleos culturais e religiosos de religiões de matriz africana, e ninguém conhece. Todo mundo imagina que a Liberdade é aquela região lá de cima da Rua Galvão Bueno, da Praça da Liberdade, tudo bonitinho de japonês. Não, mas assim, são culpados os japoneses? Não são culpados os japoneses. É culpado o governo que promoveu esse apagamento, né? E a Bela Vista, que tem a tradicional vai-vai e tudo mais, é também um bairro majoritariamente negro, que depois começou a ter italiano. E aí juntou-se italianos com negros e nunca teve problema, né? Por isso que chama Bexiga também, por quê? Porque lá era um bairro que tinha muitos negros, grande parte desses negros são ex-escravos, que não tiveram oportunidade. Ali nas beiras de rio, que onde hoje é 23 de maio, por exemplo, criaram, né, os seus filhos, tiveram muitas doenças, né, como a bexiga, que eu esqueci como é que é o nome, não é malária, acho que é malária, né, a bexiga, né? E aí vieram os bexiguenses que deu o nome do bairro. Depois, todo mundo chamava de bexiga, né? Bexiga. Houve uma época que a prefeitura fez de tudo para que ninguém chamasse lá de bexiga, chamasse de Bela Vista, para pagar, né? Isso hoje, tinha chama de Bela Vista, de bexiga, mas hoje, quando a pessoa pesquisa, a pessoa consegue saber por que chamava bexiga. Eu, particularmente, chamo de bexiga, né? Mas quando eu escrevo em algum documento oficial, eu uso Bela Vista, porque é o correto nos termos históricos, né? Mas são bairros que têm essa formação. E os bairros mais afastados, né? O Redondo, São Miguel Paulista, onde eu me criei, Cidade Tiradentes, né? São de migrantes. Aí são bairros onde tem forte presença nordestina, né? E por aí vai. Então, não tem um bairro que não tenha ou migrante ou imigrante em São Paulo, né? Porque mesmo se você for falar de um bairro de elite como Morumbi ou Jardins, ali tem um descendente italiano, tem um descendente de espanhol, né? Então, São Paulo cresceu tanto de 1900 para cá. Tem bairros de São Paulo, né, que tem mais habitantes que a capital do Uruguai, Montevidéu, né? Tem mais habitantes em Guarulhos do que em Montevidéu. Que Montevidéu não chega a 4 milhões de habitantes, né? Isso é uma característica da desordenação. A pessoa fala, que legal, São Paulo tem milhões de habitantes. Não é legal não. Isso mostra que em algum momento falhou o desenvolvimento em outras regiões, né? Quando nós tivemos aquela massa de imigrantes, né, os retirantes nordestinos que vieram para cá, eles não vieram para cá porque, vamos lá ver São Paulo como é legal, é porque lá não tinha nada, né? Hoje não existe tanto esse processo de você ir na rodoviária, aquele monte de gente chegando de trouxa, né? Aqueles panos enormes, que nem mala tinha. Hoje isso quase não existe mais. Hoje existe, na verdade, o contrário, o cara quer sair daqui para lá. Quem vem para cá hoje são bolivianos, afegãos, que buscam refúgio, né? Mas se houve essa grande polarização em São Paulo especificamente, né, de muita gente aqui, porque tinha oferta de trabalho, sim, sem dúvida nenhuma, mas porque não tinha oportunidade de onde eles vieram. Eu te garanto que ninguém quer sair do conforto de São Luís do Maranhão
atravessar o Brasil inteiro na boleia de um caminhão ou num ônibus para ir para São Paulo, que São Paulo é mais legal. Não, é porque São Paulo tem trabalho, não tinha. Né? Por exemplo, se a gente pegar a região de São Miguel Paulista, Itaquera, né? São grandes aglomerados residenciais. Eu não vou dizer de cabeça números, isso eu sou péssimo para números, mas te garanto que tem mais habitantes ali que algumas capitais mundiais. Né? E não sei se isso é saudável, eu acredito que não seja, né? Mas é verdade. Você pegar, por exemplo, Itaquera, né? A grande Itaquera, que aí tem Cidade Líder, tem Vila Nhocuné, todos esses bairros. Você pegar a região de Capão Redondo mesmo, que tem em volta Jardim São Luís, toda aquela região, tem mais habitantes que muitas cidades do Brasil e do mundo, né? Porque tá tudo acumulado. O que é um problema, né? Porque é um crescimento desordenado. Né? Olha, quando a gente fala de indústria, né, comete-se sempre, eu acho, um grande equívoco aqui de achar que tudo foi Matarazzo. Né? Eu tenho esses livros aqui, ó, Anuários Comerciais, né, que se você voltar 120 anos atrás, no comecinho do século XIX, você vai ver que São Paulo tinha N indústrias, inúmeras indústrias, de mais variadas produções. Eu diria até que São Paulo tinha muito mais indústrias naquela época do que tem hoje, que hoje é mais uma cidade de serviços. Né? Então são muitas indústrias que contribuíram com a industrialização e o desenvolvimento da cidade. Claro, alguns se saíram mais famosos, como Matarazzo, né, a família Scarpa, né, mas eu acho que os anônimos, as pequenas indústrias que tinham aqui, são até mais importantes do que esses dois grandes nomes. Porque, por mais que os Matarazzo tenham sido relevantes para a nossa história, né, eles cresceram também se valendo de trapalhadas dos nossos governos do passado. E aí tem um momento que todas essas empresas que estão nesses livros contraíram empréstimos e não conseguiram pagar, até porque não circulava dinheiro suficiente no Brasil. O Brasil não tinha. O Brasil começou a produzir o que não tinha para quem vender. Né? E aí a grande crise, que se você não conhece, eu sugiro e conhecer, porque é muito interessante, que é a crise do encilhamento. Quando todas essas indústrias, de repente, não têm como pagar suas dívidas para o governo. Né? E para evitar que o país quebrasse geral, né, de vez, e talvez se o Brasil tivesse quebrado daquela vez, eu não sei se o Brasil seria um Brasil só hoje, foi feito, com a crise de encilhamento, uma possibilidade de venda de dívida. Então assim, eu tenho 1 bilhão de cruzeiros na época de dívida, não vou conseguir pagar. Eu vendo a minha dívida para o Conde Matarazzo. Ele compra a minha dívida por 200 milhões, era 1 bilhão. Eu vendo por uma fração para ele, que vai pagar para o governo uma fração ainda menor. Então 1 bilhão que ele devia, ele vendeu a dívida para 200 milhões, esses 200 milhões vai para o governo, e o restante da dívida o Matarazzo não paga, porque ele já pagou a dívida, com esses acordos que a gente tem hoje, né, com pague sua dívida, tem muito do governo, né, de você renegociar dívidas. Uma coisa é uma pessoa de baixa renda, né, eu não consigo pagar, eu tenho desconto do governo. Outra coisa são as grandes indústrias. Nisso, o Matarazzo comprou tudo que podia e construiu aquele império gigantesco às custas de muita indústria paulista que fechou. Né? Então, assim, até tem um amigo meu que, se ouvisse isso, ele ia ficar triste, porque ele é fãzaço do Matarazzo. Mas a riqueza do Matarazzo vem digamos assim, da destruição da indústria genuína paulista. Né? A grande riqueza do Matarazzo cresce à medida que o empresário paulista quebra. Então aí é muito fácil você se tornar um bilionário, um trilionário, né, com a desgraça alheia. Né? Então foi assim, o império do Matarazzo, especificamente do Matarazzo, surge não só ele era um cara, um talento nato para os negócios, isso é inevitável. Mas
boa parte dele vem de se aproveitar dessa crise, né? Mas as crises são feitas para que alguns se aproveitem, né? Ele soube aproveitar muito bem, mas veio o castigo, né? Depois que foi a morte do filho que ele preparou para ser o herdeiro, que é o Hermelino Matarazzo, e ele foi treinado para ser o sucessor da administração, né? E aí os outros Matarazzo não souberam cuidar do Império, o Império ruiu como um castelo de cartas. E hoje a Matarazzo é uma coisa ridícula, né? E ainda existe. As pessoas, a Matarazzo faliu? Não, a Matarazzo não faliu. A Matarazzo ainda existe, só que é minúscula, né? Então, assim, eu fico imaginando, se não tivesse tido essa crise do encilhamento, se não tivéssemos a quebra da indústria paulista, não é só paulista, tá? No Brasil inteiro teve isso, né? Mas nós estamos nos referindo mais a São Paulo. Se não tivesse tido isso, como seria a industrialização do Brasil? Muito provavelmente seria completamente diferente do que nós vemos hoje. Talvez hoje o Brasil fosse a primeira economia do mundo. Muito provavelmente. Somos a sétima ou oitava? Legal. Mas tivemos um caminho muito mais difícil, né? Que não precisava ter acontecido. A Avenida Paulista foi o grande endereço de elite da virada do século, né? Da virada do século não, do começo do século XX, né? A vida de elite em São Paulo se move tal qual São Paulo. São Paulo é uma cidade que se move, né? Você vê que, por exemplo, hoje o centro financeiro de São Paulo é aquele eixo Berrini e Faria Lima. Antes foi Paulista, antes de Paulista foi a região da República e antes foi o Centro Velho. Você vê que vai andando, né? Agora você vai a Nova York, o centro financeiro é o mesmo há 200 anos, né? Você vai a Buenos Aires ou a Paris, os centros financeiros são os mesmos. São Paulo tem essa peculiaridade de andar, né? E a elite brasileira, paulistana também anda. Então nós temos primeiro a Rua Florencio de Abreu como o primeiro grande endereço dos ricos de São Paulo. Os ricos moravam na Florencio de Abreu. Quando ali se satura, esses ricos mudam para a região Campos Elíseos, né? Que é o primeiro endereço planejado de São Paulo para abraçar os ricos, né? Quando ali já não é mais interessante, há uma diáspora aí. Alguns ricos vão para Higienópolis, outros vão para o Pacaembu, que começa a ser urbanizado, e mais para frente essa elite vai para a região do Morumbi. E nesse período em que Campos Elíseos se tornou elite, ali basicamente viviam os milionários que eram fazendeiros, do baronato do café, né? Então ali nós tínhamos os caras que vieram da fazenda e que moraram ali por estar próximo das duas ferrovias, a Júlio Prestes, que vinha o café do interior, a Luz, que mandava o café para fora. A outra elite, a elite industrial, ela não vai para Campos Elíseos, ela vai para uma outra região, que é a Avenida Paulista. Então, muita gente fala que Barões do Café na Paulista não existiu. Não morou Barão do Café na Avenida Paulista. Só morou lá. Lá morou o dono de fábrica, lá morou médico, lá morou político, mas os Barões de Café ficaram restritos a Campos Elíseos. E a Paulista foi o endereço onde viveu a segunda elite paulista, que já é a elite do país, do estado, que começa a se tornar uma potência, independentemente do rural, do agro, né, que a gente falou de agro, antigamente falava rural. Rural, o pessoal tem aquela visão que o rural parece aquela coisa antiga, né, mas não é, tudo rural, agro é o nome moderno. Então a Avenida Paulista morava o dono da Antártica, morava dono de fábrica, de tecelagens, a maioria de tecelagem inclusive, moravam grandes médicos, né? Então ali passou a ser o endereço da nova elite, né? E a velha elite, que é a elite cafeeira, em Campos Elíseos. São Paulo é uma cidade de serviços, né? É uma cidade que você acha de tudo a qualquer momento. É aquela coisa, se você tem um Fusca, você acha peça para ele em qualquer lugar. E se você precisa de alguma coisa em São Paulo, você também acha em qualquer lugar. É uma característica da cidade. Tem muita gente que acha que isso é uma característica de grandes cidades, mas nem toda grande cidade é 24 horas. Principalmente nos países europeus que tem o frio, que é uma coisa que não existe aqui. A gente tem frio aqui,
mas perto do frio europeu nós não temos frio, né? Muitas cidades europeias fecham às 5 da tarde, né? Nos Estados Unidos também é difícil você encontrar algumas coisas de madrugada, né? A não ser naqueles Kmarts da vida, né? São Paulo não, você acha, sempre vai ter um lugar aberto, né? Apesar da violência, né? Tanto que o Oxo era para ser 24 horas em... O pessoal fala, eu me recuso a falar Oxo, para mim é Oxo. Tanto que se eu fosse montar uma rede concorrente, mineira ia chamar Oxi. E aí eles abriam 24 horas, eles pararam por causa da violência, né? E a gente vê muito na periferia, por exemplo, as adegas, que ficam abertas até alta madrugada, né? O cara mete a grade lá, mas tá aberto. Então assim, é uma característica da cidade, você sempre vai achar um lugar para comprar o que você precisa aí a qualquer hora do dia. Eu diria que isso é uma coisa típica nossa, porque não é todo lugar do mundo, claro, não viajei o mundo inteiro, não posso falar, mas pelo que eu estudo, é uma coisa que é muito comum aqui, mas que não é mundo afora. Eu te diria que Buenos Aires é até melhor do que nós nesse aspecto. Buenos Aires é incrível, cara. Tem loja que abre de noite e não de dia, né? Eu lembro que eu queria comprar uma coleção de câmera fotográfica, acho que você percebeu. Eu queria ir numa loja de câmera e o cara só abria de noite. Aí eu perguntei para ele, porque durante o dia eu tenho outras coisas para fazer, de noite eu abro a loja. Né? É umas coisas típicas. Buenos Aires é muito assim. E nisso são cidades parecidas. São cidades que você acha tudo a qualquer hora do dia ou da noite. E nos feriados também. Então, essa negócio que a cidade não dormia é uma, digamos assim, é um exagero, né? Mas de 90 para cá a cidade mudou, os negócios mudaram. São Paulo cada vez menos industrial e mais de serviços. Hoje pode ser que São Paulo é uma cidade que não dorme jamais, porque qualquer hora da noite você vai achar um estabelecimento aberto para alguma coisa que você queira. Praticamente não era muito assim não. Então eu lembro muito bem que meu pai se preocupava de sábado de abastecer logo cedo, porque de tarde podia não dar tempo de ir no posto e o posto está fechado, né? Eram regras da época, era bem mais diferente. E hoje não, hoje isso não existe. Hoje a maioria dos postos é 24 horas, né? Hoje eu diria que hoje em dia as coisas são muito mais fáceis, né, do que na época. Então assim, é uma cidade que não dorme jamais, mas não foi sempre assim. A gente tem essa impressão que tudo que foi feito de arte, de cultura, vieram dos imigrantes. Não é uma grande bobagem. A cultura paulista está aí há quase 500 anos. Afinal, nós estamos até conversando aqui porque São Paulo faz 470 anos. E se a imigração para valer começou há um pouco mais de 150, eu acho que tem um erro nessas contas, né? Então é evidente que a nossa cultura aqui é muito antiga. A nossa cultura aqui tem traços indígenas, tem traços africanos, tem traços portugueses, e traços, ou melhor, quando digo português, vamos dizer europeu, né? E são muito antigos, né? A gente fala, pô, Ouro Preto, olha lá que cidade bacana. É bacana mesmo. Mas tudo aquilo que tem Ouro Preto, a gente teve aqui. Aqui a gente não soube preservar. Mas aquelas igrejas que tinham Ouro Preto, tinha aqui. As casas, aqueles casarios antigos que tem Ouro Preto, tinha aqui. Ainda tem um outro, né? Você olha o Solar da Marquesa, se você arrancar o Solar da Marquesa ali da rua Roberto Simons e jogar ele em Ouro Preto, é a mesma coisa. É a mesma construção. Então há um apagamento da nossa cultura. Eu tenho um dos objetivos do Instituto é provar que existe a nossa cultura e que existem os costumes paulistas, né? E esse apagamento não pode continuar, porque se continuar daqui a pouco vai ter a impressão que São Paulo só existe por causa dos imigrantes. Mas não, quando os imigrantes chegaram aqui, nós já estávamos aqui há 300 anos, né? Há 300 e tralalá, né? Olha, quando os imigrantes começaram a chegar aqui, nós tínhamos 340 anos do Brasil, de São Paulo, perdão. Então é completamente equivocado dizer que a cultura paulista é uma cultura de italiano, de português, espanhol. Não existe a nossa cultura e eles contribuíram para ampliá-la, mas não que eles criaram. Aí está errado. Então assim, esse é o grande problema de nós vivermos num país sem memória, um país sem documentação histórica. Dá a impressão que tudo que é antigo, que é histórico, é Ouro Preto. É Tiradentes, é São João del Rei, né? Não. São Paulo tem. A questão é que nós tivemos políticos completamente imbecis em nosso passado, que via isso em uma elite completamente ridícula. A nossa elite era uma elite cafona e ridícula,
que via os traços do Brasil colonial em São Paulo como algo cafona, algo brega, algo... Ah, vamos derrubar essas casas velhas, né? E no fim a gente derrubou a nossa própria história, né? Então assim, o pessoal se preocupa muito em crucificar o bandeirante, né? Enquanto a gente tem que se crucificar outras pessoas, né? O bandeirante, ele cumpriu uma missão. A gente pode não gostar da missão que ele cumpriu, mas ele estava lá para cumprir ordens. Quem os mandou? A nossa elite, né? Esses são os verdadeiros culpados. Esses são os culpados de apagar a nossa história. Esses são os culpados por hoje a gente não ter uma tradição, uma festa folclórica tipo paulista aqui uma vez por ano, né? E qual é a festa folclórica que a gente tem uma vez por ano aqui? Carnaval. Carnaval não é necessariamente paulista. Aliás, o carnaval não é nem necessariamente brasileiro. O carnaval é um festival europeu que a gente adaptou e fizemos melhor que eles. Mas não é algo nosso, né? Agora você vai em Pará, tem o Bumba Meu Boi, o Boi Bumbá, Boi Garantido. Você vai para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, você tem o Oktoberfest, que é uma festa típica de lá, porque lá eram os alemães. Como eles souberam preservar e nós não? Porque nós tivemos dirigentes que falharam no passado. E essa falha a gente sente hoje, né? Por exemplo, a Congada. A Congada é uma coisa que tem em São Paulo. E é uma coisa que praticamente desapareceu, é uma coisa típica da região. Ainda hoje, uma vez por ano, está diminuindo cada vez mais, mas tem um pessoal que sai de cavalo de uma região aqui da Zona Oeste, da Zona Norte de São Paulo, e vai lá para Bom Sucesso, em Guarulhos, um festival folclórico. Isso é tipicamente paulista. Pode falar, mas Guarulhos não é São Paulo? Não é hoje, mas já foi, né? É bonito de se ver, é uma manifestação folclórica nossa, não sai em jornal nenhum, não sai em programa de televisão nenhum, mas vão falar aqui do Boi Bumbá e do Boi Garantido, e vão falar das festas de Tiradentes. Então você vê que a incompetência das pessoas que zelam pela nossa cultura, misturada com a ignorância de quem está na mídia, faz um apagamento da nossa história. A gastronomia de São Paulo é uma gastronomia tradicionalíssima, que vem há séculos, mas que hoje as pessoas chamam de culinária mineira. E aí os mineiros vão ficar pé da vida comigo, mas é que não é de verdade. A culinária mineira é a culinária paulista. Minas Gerais soube se apoderar muito bem dessa culinária, e hoje, eu vou dizer que o mineiro é tão esperto que até o pão de queijo ele diz que é dele e não é dele. O pão de queijo é mais Goiás do que Minas, né? Tanto que eles brigam muito, né? Se o pão de queijo é uma criação mineira ou goiana. Mas isso serve por quê? Para mostrar como a história muitas vezes apaga traços que a gente nem imagina. Eu tenho aqui N livros de culinária editados, alguns do século XVIII, outros do século XIX, que mostram quão rico era a culinária paulista, independentemente dos que vieram depois, italiano, japonês, espanhol, né? Só que, à medida que os imigrantes foram vindo e foi tendo uma difusão maior de outros pratos, e a culinária paulista não se fala. Mas a culinária mineira é a culinária paulista. Porque quem levou essa culinária para lá foram os paulistas, foram os bandeirantes, né? Porque quando eles começaram a explorar as minas das Minas Gerais, né, eles levavam tudo daqui. Só que essa comida foi muito bem recebida pelo mineiro, e hoje se tem essa visão de que não há comida paulista. Tem sim, tem a comida paulista tradicional. Tem outros pratos que não são tão consumidos, como tem o bife à parmegiana. O bife à parmegiana é uma coisa daqui, não tem na Itália. O filé parmegiana é uma coisa que surgiu aqui, não tem na Itália. Você vai lá em Parma, né, pedir um filé parmegiana, não existe. Então, isso é uma nova culinária paulista que surgiu a partir da ideia de pegar um ingrediente daqui, somar com a cultura de lá, surgiu o bife à parmegiana. É algo daqui, né? É como pôr o ketchup na pizza no Rio de Janeiro, é algo local, né? Mas no preparo assim, o filé parmegiana é uma coisa que surgiu aqui. Tanto que você vai no interior de São Paulo, o filé parmegiana no interior de São Paulo é muito melhor do que o servido aqui. Você vai em Itu, no bar do Alemão, é tradicional, o filé parmegiana desse tamanho. Você corta com colher, né? É uma coisa daqui. É uma coisa daqui. Bom,
São Paulo foi palco de duas revoluções, né, num período menor que 10 anos, né, 24 e 32. Eu diria que 24, apesar de não ser tão lembrada, é muito mais relevante do que 32. Né? 24 é uma revolução que mexe de vez com o cotidiano do paulistano, né, e do paulista, principalmente do paulistano, né, porque a cidade é bombardeada em vários lugares. Né? Você tem as indústrias do Brás arrasadas e da Moca arrasadas por morteiros, a ferrovia destruída, bombardeios do Palácio do Governo e tudo mais, né? E era uma revolução que, se tivesse ido a êxito, provavelmente teria mudado a história do Brasil. 32 também, mas 32 foi uma revolução de muito marketing, até hoje, e menos ação. Tanto que não ocorreu combate na cidade de São Paulo. Teve o tiroteio que matou Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo na Praça da República, mas depois os combates foram citados, divisa com o Rio de Janeiro, divisa com Minas Gerais, né? Porque era uma coisa que é controverso, né? Eles diziam que lutavam em 32 lutavam por a volta da democracia, da Constituição e blá blá blá. Mas no fundo, a Revolução de 32 é um movimento de elite que usa parte da população para brigar contra Getúlio Vargas, porque o Getúlio Vargas chegou e acabou com a graça digamos assim, da injustiça eleitoral que era as eleições presidenciais até 1930. Né? Então, assim, eu vejo 32 como uma forma que a elite paulista teve de ludibriar os coitados que achavam que estavam lutando pela pátria, mas na verdade eles estavam lutando pelos interesses de uma elite que se sentia incomodada, entendeu? Então, para mim, a minha opinião de Douglas Nascimento, jornalista e pesquisador, que gosta de 32, eu tenho bastante coisa de 32 aqui, tá por aqui, São Paulo não ganhou a Revolução de 32. São Paulo perdeu tempo com a Revolução de 32 e São Paulo... A Revolução de 32, ao meu ver, foi uma manipulação da elite do povo. Olha, estão tirando os direitos de São Paulo e o Brasil está acabando. Tanto que ninguém marcou. Né? Minas Gerais, no começo, ficou do lado de São Paulo. E depois ninguém marcou. São Paulo ficou sozinha. Por quê? Porque não estava. Se São Paulo estivesse defendendo uma coisa que era boa para o Brasil, essa revolução tinha derrubado Getúlio Vargas. Porque todo mundo ia se revoltar contra o poder federal, que era no Rio de Janeiro. Isso não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque o pessoal viu, esses paulistas de novo querendo ficar dominando, e foi isso que aconteceu. Então, assim, ao meu ver, a Revolução de 32 foi um movimento importante para mostrar que São Paulo já não tinha mais o poder que tinha antes como elite dominante. Né? Tentou, mas não conseguiu. E a partir desse momento, o Brasil começou a se desenvolver através das reformas e das novidades que Getúlio Vargas trouxeram, siderúrgica nacional, Petrobras, e desenvolvimento do país. Isso só aconteceu nas mãos de Getúlio Vargas. Então eu fico me perguntando, se São Paulo tivesse tirado Getúlio Vargas, será que a política café com leite não teria continuado? Nós teríamos ainda mais anos e anos de injustiça em outros estados, de pobreza, porque continuaria tudo concentrado em São Paulo. Então eu acho que 32 é uma derrota de São Paulo e uma vitória para o resto do Brasil.